A minha mãe, por exemplo, ela bota a mão na janela, pega um pezinho, né? Eu acho que é um exercíciozinho bem simples de fazer, bem simples. E que evita, né, ali de que nessa projeção para frente, para ter uma angulação e fazer um movimento, né, para posterior ali, venha a sofrer o risco de cair, né? E aí falo, como eu havia dito anteriormente, eu estava analisando e foi alguns cortes nossos. Nossa, já faz mais de um ano, né? Faz bastante Faz tempo. bastante tempo aquela outra entrevista. Bastante Então, tempo. e eu havia comentado, e num congresso médico que eu havia ido, né? Falou-se que, se eu não me engano, era 72%, não lembro, mas eu acho que era isso, que acidente com melhor idade era no vaso sanitário. Se projetar, a questão de na hora de levantar, assim. Então, até esses movimentos de se projetar para frente, eles não conseguem para amarrar o sapato. Imagina você pedir para alguém fazer um movimento de posterior. Então, essa dicasinha de botar a mão na janela, ali na parede, por que não na parede? Porque na parede a gente pode escorregar, né? Às vezes, dá uma fraqueza na janela, é um pouquinho mais baixo, tem ali a postura de segurar e fazer o movimento. O que você tem a dizer desse movimento e o que você pode concluir dele, o que ele pode beneficiar, né? E qual a angulação melhor, o tipo de movimento você... Porque você é o fisioterapeuta, né? E você, sendo um professor mestre nisso, você está mais apto a dizer do que eu até para esse pessoal de menor idade. Bom, uma pergunta apertada, né? Mas interessante. O que a gente pode pensar? Primeiro, a questão do movimento em si, como nós estamos falando de um público de melhor idade, pensar sempre na segurança. Esse é o primeiro passo, né? Para que possa ser executada de uma forma que não tenha o risco de uma queda, que não tenha o risco de uma lesão, que possa estar efetuando de maneira segura. O primeiro fator é esse, né? Considerar todas essas circunstâncias para poder executar. A segurança em primeiro lugar. Segundo, o movimento, né? O movimento que vai fazer, ele vai ativar diferentes grupamentos musculares. Esse movimento, né, que vai fazer de flexo e extensão do ombro, tem um autor muito antigo que ele fala, até traz um gestual bem parecido com esse, que é Codman. Codman, ele faz alguns movimentos dentro desse plano de movimento, trazendo algumas questões de diferentes grupamentos musculares. Quanto à questão de plano de movimento, ângulo, como realizar, eu sempre parto do princípio assim, não precisamos, nesse primeiro momento, se preocupar tanto com a angulação ou a forma mais correta de executar esse movimento. O que a gente tem que prestar atenção e quem vai realizar, né, esse público com a idade um pouco mais avançada? A dor. A dor é um fator limitante para nós. Então, ela vai observar o quê? Dentro desse plano de movimento, aonde eu sinto dor? Se eu sinto dor lá próximo da amplitude de 90 graus, então eu vou reduzir um pouquinho esse ângulo e eu vou trabalhar na zona confortável, aonde eu não sinto nada. Porque muitas vezes ela não tem toda essa mobilidade, ela não tem todo esse ajuste musculoesquelético e até mesmo a articulação não tem toda essa demanda, essa capacidade para suportar aquele movimento. E a grande pergunta é, então não realizo, Charles? Não, ao contrário, tem que realizar. Porque quando você faz movimento, você acaba ativando a musculatura e protegendo ela. Então, muitas vezes, o público que tem uma idade mais avançada, ele entende que quando gera dor, não se realiza o movimento. E, na verdade, é o oposto. Né? A gente precisa realizar o movimento para ter a quebra da dor. Tem uma sigla que a gente usa muito na físios, que é DIF. E a dor, ela gera incapacidade, e vai gerar perda de força, e vai gerar inatividade. Então, esses 4 fatores, eles geram dor. Então, ela fica dentro de um ciclo. Enquanto a gente não consegue quebrar esse ciclo da dor, eu não consigo gerar função para aquela articulação. Então, aonde ela vai trabalhar? Dentro
do ângulo de movimento em que ela não sinta nada. Então, respeitando, primeiramente, a questão de segurança. Segundo, o ângulo ou o plano de movimento em que ela não sinta dor, pode realizar a atividade de maneira bem segura.